meu nome é Jean e eu tinha 18 anos quando aprendi que, às vezes, ser invisível na própria família pode se tornar a minha maior força. O que deveria ter sido o aniversário mais especial da minha vida se transformou em um pesadelo quando minha irmã decidiu que tudo giraria em torno dela novamente. Mas, desta vez, eu já tinha o suficiente. Desapareci sem dizer uma palavra e assisti de longe enquanto o mundinho perfeito deles se desintegrava sem a base que eles nunca apreciaram. Se você já se sentiu esquecido na sua própria família, conte-me de onde você está assistindo e inscreva-se para saber como eu finalmente assumi o controle da minha própria história. Cresci em uma família de 5 pessoas no subúrbio de Minnesota. Havia meu pai, um contador bem-sucedido com um apego eterno ao celular, minha mãe, uma professora do ensino fundamental que, de alguma forma, nunca perdia a paciência com todos, exceto comigo, minha irmã mais nova, Olivia, a menina de ouro de 16 anos, e meu irmão de 10 anos, Noah, o bebê da família que todos adoravam. E então havia eu, a filha mais velha responsável que, de alguma forma, se tornou invisível, apesar de fazer tudo certo. Desde cedo, eu era criança modelo. Aluna nota 10, nunca faltava ao toque de recolher, ajudava nas tarefas domésticas sem que me pedissem e até comecei a cuidar do Noah quando tinha apenas 12 anos. Eu era a criança que os pais sonhavam em ter. No entanto, de alguma forma, em nossa casa, ser confiável me tornava chata, ser responsável me tornava esquecível e ser consistente me fazia desaparecer em segundo plano. Olivia, por outro lado, exigia atenção em tudo o que fazia. Ela era linda, atlética e carismática de um jeito que eu nunca consegui ser. Jogava vôlei, corria e participava de clubes de debate. Tinha um amplo círculo de amigos e era convidada para todas as festas. Ela era tudo o que eu não era. E meus pais nunca me deixaram esquecer isso. Por que você não pode ser mais extrovertida como sua irmã? Minha mãe perguntava quando eu preferia ficar em casa lendo. A Olivia vai ganhar uma bolsa integral para atletas se continuar assim? Meu pai se gabava, esquecendo completamente que eu estava a caminho de ser a oradora da turma. A desigualdade era evidente em todos os aspectos das nossas vidas. Quando Olivia quis um quarto novo, meus pais transformaram o quarto que compartilhávamos em um espaço só para ela, me mudando para o quarto de hóspedes menor, ao lado da lavanderia. Quando Olivia queria roupas novas, ela fazia compras. Quando eu precisava de roupas novas, me diziam para ser prática e me virar com o que eu tinha. Houve um incidente em particular que sintetizou perfeitamente o meu lugar na família. Eu tinha acabado de ganhar um concurso estadual de redação que incluía uma bolsa de estudos de $500. Cheguei em casa animada, com o certificado na mão, ansiosa para compartilhar a notícia. Meus pais estavam na cozinha e comecei a contar a eles sobre a minha conquista. Que bom, querida, disse minha mãe distraidamente, mal tirando os olhos dos legumes que cortava. Você pode pôr a mesa para o jantar? Antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, Olivia irrompeu pela porta da frente. Eu marquei o ponto da vitória no jogo hoje, anunciou ela, largando a bolsa de ginástica no chão que eu tinha acabado de limpar. Minha mãe imediatamente largou a faca e correu para abraçar Olivia. Meu pai desviou o olhar do celular pela primeira vez naquela noite e lhe deu um high five. Que incrível, querida! Precisamos comemorar. Que tal uma pizza hoje à noite? Sugeriu minha mãe, abandonando completamente o jantar que estava preparando. Assim, de repente, minha conquista foi esquecida. Meu certificado foi parar numa gaveta, enquanto os troféus de participação da Olivia estavam expostos com destaque no armário da sala. Este foi apenas um dos inúmeros exemplos. Quando eu entrava no quadro de honra todo semestre, era esperado. Quando a Olivia conseguia elevar suas notas para uma média B, isso justificava um jantar especial. Quando eu ficava acordada a noite toda cuidando do Noah quando ele estava doente, era minha responsabilidade como a mais velha. Quando a Olivia brincava com ele por 20 minutos, ela era a melhor irmã do mundo. As tarefas domésticas eram outro ponto de discórdia. Esperava-se que eu ajudasse com a roupa, a louça e a limpeza. Eu preparava o almoço, ajudava o Noah com a lição de casa e me certificava de que todos tivessem o que precisavam para o dia seguinte. Olivia, por sua vez, podia faltar às tarefas para treinos, jogos ou simplesmente porque tinha muita coisa para fazer. Sua vida social sempre teve precedência sobre as responsabilidades domésticas. Com o passar dos anos, aprendi a diminuir minhas expectativas. Parei de buscar elogios ou reconhecimento.
Parei de compartilhar minhas conquistas. Parei de esperar que um dia me vissem. Criei uma vida tranquila e independente para mim, concentrando-me nos estudos e em um pequeno círculo de amigos leais que me valorizavam por quem eu era. Trabalhei meio período na biblioteca local e economizei cada centavo com planos vagos de fuga que nunca admiti para mim mesma. Mas, apesar de tudo isso, havia um dia pelo qual eu ainda tinha esperança: meu aniversário de 18 anos, o marco que marcaria minha entrada na vida adulta. Certamente, pensei, aquele dia poderia ser sobre mim. Só desta vez, eu seria o centro das atenções na minha própria família. Eu me permiti acreditar que aquele aniversário seria diferente, que finalmente seria a minha vez de brilhar. Olhando para trás, percebo como eu era ingênua. Mas a esperança é algo poderoso, especialmente quando você tem tão pouco dela. 3 meses antes do meu aniversário, decidi ser proativa. Em vez de esperar que meus pais esquecessem ou fizessem planos de última hora, sentei-me com eles uma noite, depois do jantar. Olivia estava na casa de uma amiga e Noah já estava na cama, então, pela primeira vez, eu tinha toda a atenção deles. Quero falar sobre o meu aniversário de 18 anos, eu disse, tentando soar confiante em vez de suplicante. Eu esperava que pudéssemos fazer uma festinha aqui em casa. Nada grande, só a família e alguns amigos próximos. Meus pais trocaram um olhar que não consegui interpretar direito. Claro, querida, disse minha mãe, estendendo a mão sobre a mesa para me dar um tapinha. 18 anos é uma grande conquista. Vamos torná-lo especial. O que você tinha em mente? Perguntou meu pai, surpreendentemente envolvido na conversa. Animada, peguei um caderninho onde havia anotado algumas ideias. Estava pensando que poderíamos fazer um jantar bacana. Posso ajudar a cozinhar, e talvez um bolo. Tenho 5 amigas que gostaria de convidar. Só 5. Minha mãe pareceu surpresa. Você pode convidar mais, se quiser. Balancei a cabeça. 5 está perfeito. São elas que importam. Discutimos o horário e as opções do cardápio. Cheguei a me oferecer para contribuir com parte das minhas economias para a comida e a decoração, o que meu pai recusou imediatamente. Este é o nosso presente para você, insistiu ele. Você não precisa pagar pela sua própria festa de aniversário. Saí daquela conversa me sentindo mais esperançoso do que nunca. Eles pareciam genuinamente interessados em tornar meu aniversário especial. Talvez finalmente tivessem me notado. Talvez as coisas estivessem mudando. Nas semanas seguintes, deixei minha empolgação crescer. Convidei minhas amigas, e todas aceitaram com entusiasmo. Passei horas online pesquisando receitas e ideias de decoração. Até comprei um vestido novo, um lindo azul escuro que me fez sentir confiante e adulta. Custou quase 2 semanas do meu salário na biblioteca, mas me convenci de que valia a pena para uma ocasião tão especial. Eu também tinha outro segredo que planejava revelar no meu jantar de aniversário. Eu havia me candidatado a várias faculdades, a maioria dentro do estado para manter os custos baixos, mas também havia me candidatado a uma universidade dos sonhos no país, uma universidade de prestígio conhecida por seu programa de literatura. Para minha surpresa, fui aceita com uma bolsa de estudos integral. Ninguém na minha família sabia dessa candidatura, e eu estava aguardando a notícia para o meu aniversário. Imaginei o orgulho deles quando eu compartilhasse essa conquista. Talvez essa fosse finalmente a conquista que os faria me reconhecer. À medida que meu aniversário se aproximava, porém, comecei a notar alguns sinais preocupantes. Meus pais pararam de mencionar a festa. Quando eu mencionava detalhes específicos, eles pareciam distraídos e vagos em suas respostas. 2 semanas antes do grande dia, ouvi minha mãe ao telefone falando sobre o próximo torneio regional de vôlei da Olivia, que estava marcado para o mesmo fim de semana do meu aniversário. É uma oportunidade tão importante para ela, dizia minha mãe. Os olheiros do estado estarão lá. Meu estômago se apertou, mas afastei a sensação. Eles não esqueceriam. Eles tinham prometido. Uma semana antes do meu aniversário, decidi confirmar os planos. Mãe, só queria saber como é sábado. Meus amigos vão chegar por volta das 18 horas, certo? Ela pareceu momentaneamente confusa. Então, seus olhos se arregalaram em reconhecimento. Ah, sim, seu aniversário. Claro, 6 está ótimo.
E ainda vamos fazer o jantar que combinamos? Insisti. Com certeza, ela me garantiu, embora não me olhasse diretamente nos olhos. Está tudo sob controle. Eu queria acreditar nela, mas o nó no meu estômago ficou mais apertado. Mesmo assim, continuei meus preparativos. Limpei a casa de cima a baixo. Fiz uma lista de compras com os ingredientes que precisaríamos. Confirmei com minhas amigas. Pendurei meu vestido novo cuidadosamente no armário, passando os dedos pelo tecido macio e imaginando a noite perfeita que me aguardava. Na véspera do meu aniversário, houve outra conversa, desta vez entre meus pais. Vamos ter que nos separar, meu pai dizia. Você pode levar a Olivia para o torneio, e eu fico para o evento da Jean. Mas você sabe como a Olivia fica antes de um jogo importante, respondeu minha mãe. Ela precisa de nós duas lá. Não podemos comemorar o aniversário da Jean no domingo? Houve uma pausa antes que meu pai suspirasse. Deixe-me falar com ela. Talvez possamos dar um jeito. Fugi antes que pudessem me ver, com o coração disparado. Esperei que meu pai me apresentasse a nova proposta, mas ele nunca o fez. Talvez ele tivesse convencido minha mãe a manter o plano original. Talvez tudo ficasse bem, afinal. Fui para a cama naquela noite com emoções confusas, excitação em conflito com ansiedade. Amanhã era o meu dia, disse a mim mesma. Apenas um dia no ano que pudesse ser dedicado a mim. Seria pedir demais? Acordei no dia do meu aniversário sentindo uma estranha mistura de excitação e pavor. A casa estava silenciosa quando me levantei. Ninguém me esperava para me surpreender com café da manhã na cama ou desejos de feliz aniversário. Verifiquei meu celular em busca de mensagens dos meus amigos, mas nada da minha família, mesmo que eles estivessem no fim do corredor. Desci as escadas e encontrei minha mãe à mesa da cozinha, mexendo no celular enquanto tomava café. Bom dia, eu disse, parado na porta. Ela olhou para cima por um instante, assustada. Ah, bom dia. Dormiu bem? Esperei, mas não houve reconhecimento do dia. Nenhum feliz aniversário, nenhum café da manhã especial, nada. Hoje é meu aniversário, eu finalmente disse, odiando o quão baixa minha voz soou. Ah! Minha mãe levou a mão à boca. Claro que é, feliz aniversário, querida. Eu só estava distraída com tudo o que está acontecendo hoje. Ela se levantou e me deu um abraço rápido, depois voltou imediatamente para o celular. Seu pai e eu precisamos levar a Olivia ao torneio dela hoje à tarde, mas com certeza voltaremos a tempo para a sua festa. Provavelmente sairemos por volta do meio-dia e voltaremos às 17 horas, então isso lhe dá uma hora para se arrumar antes que seus amigos cheguem. Meu coração apertou, mas concordei. Pelo menos eles voltariam para a festa. E as compras para o jantar? Fiz uma lista. Ah, pensei que você pudesse cuidar disso, disse minha mãe. Você sabe o que quer melhor do que eu, de qualquer forma. Tem dinheiro na gaveta perto da geladeira. E assim, de repente, eu estava planejando, comprando e preparando meu próprio jantar de aniversário. Mas eu estava determinada a não deixar isso estragar o meu dia. Eu tornaria isso especial com ou sem a ajuda deles. Depois que minha família foi embora, fui ao supermercado e comprei tudo o que precisava. Passei a tarde limpando, decorando e cozinhando. Fiz a famosa lasanha da minha mãe, uma salada César e pão de alho. Arrumei a mesa com nossos pratos deliciosos e coloquei algumas decorações simples que havia comprado. Depois, me arrumei, dedicando um tempo extra ao cabelo e à maquiagem antes de vestir meu novo vestido azul. Às 5h30, tudo estava perfeito. A comida estava se mantendo quentinha no forno. A casa parecia festiva, mas elegante, e eu me sentia linda e adulta. Tudo o que eu precisava agora era que minha família voltasse e meus amigos chegassem. 5h30 chegou e passou. Depois, 5h45. Às 6h, meu primeiro amigo chegou, trazendo um presente e votos de feliz aniversário. Às 6h15, todos os meus 5 amigos estavam lá, mas minha família ainda estava ausente. Tentei ligar para meus pais, mas os telefones deles caíram direto na caixa postal. Vamos começar sem eles, sugeri, tentando esconder minha decepção. Eles devem estar atrasados.
Tínhamos acabado de nos servir quando a porta da frente finalmente se abriu às 18h30. Meu pai entrou primeiro, parecendo aflito, seguido pela minha mãe, que estava com o braço em volta da Olivia. Os olhos da minha irmã estavam vermelhos e inchados, e seu rosto estava franzido. Noah vinha atrás, parecendo desconfortável. Desculpem o atraso, anunciou meu pai. O torneio acabou e ainda teve trânsito. Feliz aniversário, querida, acrescentou minha mãe distraidamente, ainda concentrada em Olivia. Está tudo lindo. Apresentei meus amigos, que educadamente disseram olá. Um silêncio constrangedor se instalou enquanto minha família se sentava à mesa. Noah me entregou um pequeno pacote embrulhado debaixo da mesa e sussurrou: Feliz aniversário, Jean, o que foi o momento mais sincero de toda a noite até então. O que aconteceu no torneio? Perguntei finalmente, notando o humor de Olivia. Ela perdeu, disse minha mãe antes que Olivia pudesse responder. O árbitro tomou uma decisão terrível no set final. Foi completamente injusto, disparou Olivia. Ele foi cego, tendencioso ou ambos. Tenho certeza de que você jogou maravilhosamente bem mesmo assim, disse eu, tentando apoiá-la apesar da minha decepção com o desenrolar da noite. Olivia apenas me encarou. O que você sabe sobre isso? Você nunca praticou um esporte na vida. Olivia, meu pai alertou, sem muita convicção. O quê? É verdade, ela retrucou. A senhorita perfeita, com seus livros e notas perfeitas, não tem a mínima ideia do que é pressão de verdade. Minhas amigas trocaram olhares desconfortáveis. Tentei mudar de assunto, pedindo a todos que se servissem de mais comida, mas o clima já estava ruim. À medida que o jantar avançava, Olivia se tornava cada vez mais difícil. Criticou a comida: a lasanha está seca. Descartou minha decoração: balões são para crianças. E fez comentários sarcásticos sobre minhas amigas. Meus pais pouco fizeram para controlá-la, claramente mais preocupados com os sentimentos dela do que com o fato de ela estar estragando meu aniversário. A tensão chegou ao limite quando meu pai trouxe o bolo que minha mãe tinha comprado no supermercado naquela manhã. Era um bolo comum com a Feliz Aniversário, Jean escrito com glacê azul. Achei que íamos fazer um bolo caseiro, disse baixinho para minha mãe enquanto ela colocava pratos de papel na mesa. Não tive tempo por causa do torneio, ela sussurrou de volta. Este é tão bom quanto. Enquanto todos cantavam uma versão desajeitada de Parabéns a você, Olivia se afastou, de braços cruzados e revirando os olhos. Quando chegou a hora de cortar o bolo, eu me levantei para fazer as honras. Olivia escolheu aquele momento para pegar seu copo d'água, derrubando-o acidentalmente. A água espirrou pela mesa e diretamente na frente do meu novo vestido azul. Ops, disse ela, sem parecer arrependida. Foi mal. Fiquei paralisada, com água pingando do vestido que eu havia economizado semanas para comprar, o vestido que supostamente tornaria aquela noite especial. É só água, disse minha mãe rapidamente. Vai secar. Vou pegar uma toalha. Mas não era só água. Foi a gota d'água. Enquanto minha mãe enxugava meu vestido com um pano de prato, Olivia estendeu a mão para o bolo, aparentemente decidindo que queria um pedaço, apesar do desdém anterior. Espere até o Jean cortar, disse meu pai. Por quê? É só um bolo idiota, disparou Olivia. E, num movimento que não poderia ter sido acidental, empurrou o bolo. Ele balançou na beirada. Sistema, da mesa antes de cair no chão com um respingo, glacê azul se espalhando pelos azulejos que eu havia esfregado naquela manhã. Meus amigos suspiraram fundo. Noah parecia prestes a chorar. Meu pai fechou os olhos, claramente sem saber o que fazer. Olivia, minha mãe finalmente levantou a voz. Isso foi completamente desnecessário. Tanto faz, disse Olivia, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ninguém se importa com o que eu sinto. Perdi o jogo mais importante da temporada hoje, mas a única coisa com que todos se importam é o aniversário idiota da Jean. Com isso, ela correu escada acima, batendo a porta do quarto com tanta força que as janelas fizeram barulho. Minha mãe imediatamente se moveu para segui-la. Ao passar por mim, apertou meu ombro. Sinto muito, querida. Ela só está chateada com o jogo. Você sabe como o vôlei é importante para ela.
Deixe-me conversar com ela e depois resolvemos isso e damos um jeito. E assim, de repente, ela foi embora, priorizando a birra da Olivia em vez do meu aniversário arruinado. Meu pai me lançou um olhar de desculpas antes de seguir minha mãe escada acima. Fiquei parada no meio da sala de jantar, com o vestido molhado, o bolo no chão e o coração em pedaços. Meus amigos me observavam em um silêncio desconfortável, claramente sem saber o que fazer ou dizer. Acho que devo ir, disse um deles finalmente. Eu também, concordou o outro. Sinto muito, Jean. Um por um, eles se desculparam e foram embora, levando seus presentes com a promessa de me darem em outra ocasião. Apenas minha melhor amiga, Lucy, permaneceu. Você está bem? Perguntou ela depois que todos foram embora. Assenti mecanicamente, ajoelhando-me para limpar o bolo estragado. É mais ou menos assim que as coisas acontecem por aqui. Não sei por que esperava que hoje fosse diferente. Lucy me ajudou a limpar tudo em silêncio. Quando terminamos, ela me abraçou forte. Você merece mais do que isso, Jean. Sabe disso, né? Depois que ela saiu, sentei-me sozinha à mesa de jantar, ainda com o vestido úmido, cercada pelos restos da festa que eu havia planejado com tanto cuidado. Lá em cima, eu ouvia meus pais ainda conversando com Olivia, consolando-a sobre o jogo, esquecendo completamente que o dia de hoje deveria ser meu. Foi naquele momento, sentada sozinha no meu aniversário de 18 anos, que algo dentro de mim finalmente se rompeu. Mas daquele rompimento veio a clareza. Eu sabia o que precisava fazer. Depois de limpar a bagunça do aniversário, fui para o meu quarto e fechei a porta. Eu ainda conseguia ouvir o murmúrio de vozes vindo do quarto de Olivia, do outro lado do corredor, meus pais ainda a confortando horas depois de ela ter arruinado meu aniversário. Ninguém veio me ver ou me desculpar direito. Ninguém sequer percebeu que eu tinha ido para o meu quarto. Sentei na cama e chorei silenciosamente, deixando escapar anos de mágoa e decepção. Mas não eram apenas lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de raiva, de resolução, de uma decisão se cristalizando na minha mente. Eu tinha 18 anos agora, legalmente uma adulta. Eu não precisava ficar ali. O pensamento me atingiu com tanta clareza que parei de chorar imediatamente. Eu não precisava ficar em um lar onde era constantemente ignorada, onde minhas conquistas eram ignoradas, onde meus sentimentos nunca pareciam importar. Abri meu laptop e entrei no meu e-mail. Lá estava, a carta de aceitação da Universidade Westlake, a 4.800 quilômetros de distância, na costa oposta. Uma bolsa integral, incluindo moradia, um rompimento completo. Quando me inscrevi, fiz isso como um sonho, sem nunca acreditar realmente que conseguiria. Presumi que ficaria perto de casa, frequentaria a universidade estadual como uma filha dedicada e continuaria orbitando em torno da minha família. Mas agora, a perspectiva de um novo começo, longe das sombras das birras da minha irmã e da indiferença dos meus pais, parecia não apenas atraente, mas necessária. Eu planejava anunciar minha aceitação no jantar de aniversário, imaginando um momento de orgulho e talvez até de arrependimento dos meus pais por terem me subestimado. Agora eu percebi a ingenuidade disso. Mas provavelmente, minha notícia teria sido ofuscada pela derrota de Olivia no torneio ou por algum outro drama. Não, eu não daria a eles a chance de menosprezar essa conquista também. Em vez disso, eu aceitaria a oferta, tomaria todas as providências e partiria sem alarde. A bolsa cobria quase tudo, e eu havia economizado quase $4.000 do meu trabalho na biblioteca ao longo dos anos. Seria o suficiente para cobrir as despesas de viagem e tudo que a bolsa não cobrisse. Assim que a decisão foi tomada, uma estranha calma tomou conta de mim. Passei o resto da noite pesquisando detalhes logísticos. O semestre de outono começava em 6 semanas. Eu poderia estar pronto até lá. Nos dias seguintes, comecei a implementar meu plano com precisão metódica. Confirmei a aceitação da bolsa e preenchi toda a papelada necessária. Providenciei a mudança antecipada para os dormitórios, alegando circunstâncias familiares. Pesquisei rotas de ônibus e reservei uma passagem que me levaria a Westlake 2 semanas antes do início das aulas, o que me deu tempo de me instalar e encontrar um emprego no campus. Separei meus pertences, decidindo o que levar e o que deixar para trás. Percebi como poucos bens materiais realmente importavam para mim. Roupas, livros, meu laptop e alguns itens sentimentais eram tudo o que eu realmente precisava.
Comecei a arrumar um pouco a cada dia, quando ninguém estava em casa, guardando as caixas no fundo do meu armário, onde ninguém olharia. Saquei minhas economias em pequenas quantias em várias idas ao banco, para não levantar suspeitas com um único saque grande. Criei uma nova conta de e-mail e um novo plano de telefone que seriam ativados quando eu chegasse a Westlake. Cheguei a pesquisar a região, me familiarizando com o campus e a vizinhança. Durante todo esse tempo, minha família permaneceu alheia. A vida voltou ao normal depois do desastre do meu aniversário. Olivia continuou sendo o centro das atenções, especialmente com a aproximação de outro torneio. Meus pais continuaram a me subestimar. Ninguém notou que eu estava mais quieta do que o normal, que eu passava mais tempo no meu quarto, que eu estava lentamente apagando minha presença da casa. A única pessoa em quem eu confiava era Lucy. Eu confiava nela completamente e sabia que ela guardaria meu segredo. Você tem certeza disso? Ela perguntou quando contei meu plano. Estávamos sentadas no carro dela, no estacionamento da biblioteca, depois do meu turno, o único lugar onde eu me sentia segura para conversar sobre o assunto. Nunca tive tanta certeza de nada, respondi. Não posso ficar aqui, Lucy. Estou sufocando. Ela assentiu, com um olhar compreensivo. O que posso fazer para ajudar? Preciso de uma carona até a rodoviária no dia 12 de agosto, eu disse, e talvez precise guardar algumas caixas na sua casa até que eu possa providenciar o envio. Considere feito, ela prometeu, apertando minha mão. Vou sentir muita falta, mas eu entendo. Você merece estar em um lugar onde seja valorizada. A única outra preparação que faltava era mais difícil: escrever uma carta para minha família. Rascunhei e reescrevi dezenas de vezes, com dificuldade para encontrar o tom certo. Não queria que fosse raivoso ou amargo, mas também precisava ser honesto. No fim, mantive a simplicidade. Queridos mamãe, papai, Olivia e Noah. Quando você ler isto, estarei a caminho da Universidade Westlake, onde aceitei uma bolsa integral. Já providenciei a moradia e tudo mais que preciso. Não estou indo embora para magoá-lo, mas porque preciso encontrar um lugar onde possa ser vista e valorizada por quem eu sou. Por muito tempo, me senti invisível nesta família, meus sentimentos e realizações em segundo plano em relação aos de todos os outros. Entrarei em contato quando estiver pronto. Por favor, respeite minha decisão e minha necessidade de espaço. Eu amo todos vocês. Jean. Selei a carta no envelope e guardei-a na gaveta da minha escrivaninha, pronta para o dia da minha partida. A cada caixa pronta, a cada arranjo feito, eu sentia uma mistura de emoções: tristeza por deixar o único lar que eu já conhecera, ansiedade por estar sozinha, mas, acima de tudo, uma crescente sensação de liberdade e possibilidade que eu nunca havia experimentado antes. Pela primeira vez na vida, eu estava me colocando em primeiro lugar, e isso parecia ao mesmo tempo assustador e absolutamente certo. O dia 12 de agosto amanheceu brilhante e claro, um dia perfeito de verão. Era terça-feira, e eu havia escolhido cuidadosamente a data, sabendo que todos estariam fora de casa. Meu pai estaria no trabalho, minha mãe levaria Olivia para comprar tênis novos de vôlei e Noah passaria o dia na casa de um amigo. Acordei cedo, com o estômago embrulhado de nervosismo e excitação. Mal havia dormido na noite anterior, repassando minha lista mental sem parar. Agora, na tranquila luz da manhã, movi-me com determinação. Primeiro, coloquei a carta na minha cama perfeitamente arrumada, onde seria facilmente encontrada. Depois, carreguei minhas 2 malas e a mochila escada abaixo até a calçada, onde Lucy me pegaria em 20 minutos. Voltei para uma última varredura no meu quarto, certificando-me de que não havia esquecido nada importante. Enquanto eu estava na porta, olhando para o espaço que havia sido meu pelos últimos 5 anos, senti um estranho distanciamento. Aquele pequeno cômodo com suas paredes azuis desbotadas nunca pareceu realmente meu. Sempre fora um espaço temporário, um lugar onde eu existia, mas ao qual nunca realmente pertencia. Ouvi o carro de Lucy estacionar lá fora e soube que era hora. Respirei fundo, fechei a porta do meu quarto e saí da casa da minha infância sem olhar para trás. Pronta? Perguntou Lucy enquanto eu entrava no carro, com a voz tensa demais para falar. Ela entendeu e simplesmente apertou minha mão antes de arrancar. O trajeto até a rodoviária levou 20 minutos, durante os quais alternei entre duvidar da minha decisão e ter absoluta certeza de que estava certa.
Lucy me ajudou a despachar minhas malas e esperou comigo até a hora do embarque. Me liga quando chegar, disse ela, me abraçando com força. E sempre que precisar conversar, estou aqui para te ajudar. Obrigada por tudo, sussurrei, lutando contra as lágrimas. Não sei o que teria feito sem você. Enquanto o ônibus partia, observei a figura de Lucy diminuir a distância, o último elo com a minha antiga vida desaparecendo de vista. Então, voltei minha atenção para a jornada que me aguardava. A viagem de ônibus foi longa, quase 2 dias, com baldeações e paradas para pernoite. Passei o tempo lendo, dormindo quando podia e absorvendo a realidade do que eu havia feito. Quando chegamos à estação final, a apenas 8 quilômetros da Universidade Westlake, eu estava exausto, mas decidido. Peguei um táxi para o campus, onde fui recebido por um conselheiro residente que havia sido informado da minha chegada antecipada. O nome dela era Tara, uma aluna simpática do 3º ano com um sorriso caloroso. Você deve ser a Jean, disse ela, me ajudando com as malas. Já arrumamos seu quarto no Maple Hall. Não é o dormitório mais novo, mas tem personalidade e a melhor localização do campus. Meu quarto era pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro simples, escrivaninha, comoda e uma janela com vista para um pátio gramado. Eu dividiria o banheiro com outras 3 meninas, mas, por enquanto, tinha a suíte só para mim, já que a mudança regular só aconteceria daqui a 2 semanas. O refeitório funciona em horário limitado até o início do semestre, mas há um café no Grêmio Estudantil que abre diariamente, explicou Tara. E aqui estão as informações sobre vagas no campus, se você estiver interessado. Agradeci e, assim que ela saiu, sentei-me na beira da minha nova cama, impressionada pelo silêncio e pela solidão repentinos. Eu tinha conseguido. Eu tinha saído de casa e viajado pelo país para começar uma nova vida. A enormidade daquilo me atingiu de repente, e me vi chorando, embora não soubesse dizer se de alívio, medo ou exaustão. Quando as lágrimas diminuíram, desfiz meus poucos pertences e arrumei a cama com os lençóis novos que havia comprado para esse fim. Coloquei meus livros favoritos na escrivaninha e pendurei minhas roupas. Quando terminei, o pequeno quarto já parecia mais um lar do que meu quarto em Minnesota jamais fora. Naquela noite, caminhei pelo campus, me orientando em relação ao novo ambiente. Westlake era ainda mais bonito do que as fotos online sugeriam, com prédios históricos de tijolos, carvalhos imponentes e jardins cuidadosamente cuidados. O ar de agosto estava quente, mas não tão úmido quanto eu estava acostumado, com uma brisa agradável trazendo o perfume de flores e grama recém-cortada. Encontrei a biblioteca, um magnífico prédio de 4 andares no coração do campus, e senti imediatamente uma sensação de pertencimento. Decidi que aquele seria o meu santuário. Candidatar-me-ia a uma vaga ali logo de manhã. Os primeiros dias passaram em meio a uma confusão de tarefas administrativas e explorações. Consegui uma vaga no balcão de circulação da biblioteca, matriculei-me em aulas, comprei livros didáticos e me familiarizei com o campus e a cidade ao redor. Encontrei-me com minha orientadora acadêmica, uma gentil professora de literatura chamada Dra. Eleanor Palmer, que parecia genuinamente entusiasmada com meus interesses e potencial acadêmicos. Sua redação foi uma das mais impressionantes que li em anos, disse ela, referindo-se ao exemplo de redação que me ajudou a garantir minha bolsa. Estou ansiosa para tê-la em meu curso de introdução à análise literária neste outono. Suas palavras me encheram de uma onda calorosa de orgulho e reconhecimento que eu raramente havia experimentado em casa. Ali, minhas conquistas acadêmicas não eram apenas notadas, mas celebradas. Ali, ser estudioso e atencioso era valorizado. Ao final da primeira semana, eu já havia estabelecido uma rotina. As manhãs eram passadas no trabalho da biblioteca, as tardes explorando o campus ou me preparando para o semestre seguinte e as noites lendo ou escrevendo no meu quarto. Eu ainda não tinha ligado meu celular antigo, pois não estava preparada para encarar as mensagens que me aguardavam lá. 10 dias depois da minha chegada, a primeira das minhas novas colegas de dormitório se mudou. O nome dela era Emma, caloura como eu, estudando biologia. Ela chegou com os pais, que a ajudaram a desfazer as malas e nos levaram para jantar antes de partir. Seus pais vêm mais tarde? Perguntou Emma inocentemente enquanto voltávamos para o dormitório. Não, eu disse simplesmente. Vim sozinha. Emma pareceu impressionada, em vez de compadecida. Que coragem! Eu estava apavorada de vir para cá, mesmo com a ajuda dos meus pais.
Você deve ser muito independente. O comentário dela me fez parar para pensar. Eu nunca tinha me considerado corajosa ou independente. Em casa, eu era apenas a responsável, a chata, a invisível. Mas ali, de uma perspectiva externa, minhas ações pareciam coragem. A constatação mudou algo em como eu me via. À medida que mais alunos chegavam, percebi que fazia amigos com mais facilidade do que nunca. Sem a sombra da popularidade da Olivia ou o peso das expectativas da minha família, eu estava livre para ser eu mesma. E, para minha surpresa, as pessoas pareciam gostar do meu verdadeiro eu. 2 semanas depois da minha chegada, finalmente liguei meu celular antigo. Ele imediatamente explodiu com notificações, chamadas perdidas, mensagens de voz, mensagens de texto, tudo da minha família. Respirei fundo e comecei a lê-las. As primeiras mensagens eram confusas, depois raivosas. Onde você está? Como pôde simplesmente ir embora? Isso é tão irresponsável. Então veio a súplica. Por favor, ligue para nós. Estamos muito preocupados. Só nos avise que você está bem. Enviei uma mensagem curta para meus pais: estou bem e em segurança. Preciso de espaço e tempo. Por favor, respeitem isso. Entrarei em contato quando estiver pronta. Então, desliguei o telefone novamente, sem estar pronta para uma resposta imediata. Agora eu tinha um novo número de telefone, que só a Lucy tinha. Por meio dela, descobri que meu desaparecimento havia lançado minha família no caos. Eles chamaram a polícia, ela me contou durante uma de nossas ligações noturnas. Mas, como você deixou um bilhete e tem 18 anos, não havia nada que a polícia pudesse fazer. Sua mãe tem ligado para todos que você conhece, inclusive para mim. Eu apenas disse que sabia que você estava bem, mas tinha prometido não contar mais nada. Como eles estão mesmo? Perguntei, em parte temendo a resposta, em parte torcendo para que estivessem desmoronando sem mim. Lucy hesitou. Nada ótimo, sinceramente. Sua mãe parece que não dorme há dias. Seu pai parece completamente perdido. O Noah fica perguntando quando você volta para casa. E a Olivia, ela parou. E a Olivia, insisti. Ela está uma bagunça, Jean. Ela faltou ao treino 2 vezes semana passada, o que eu nunca vi acontecer antes. E eu a ouvi gritando com a sua mãe no estacionamento da escola, dizendo que a culpa foi toda deles você ter ido embora. Absorvi essa informação em silêncio, com sentimentos complexos demais para nomear girando dentro de mim. Eu não tinha ido embora para puni-los, mas não podia negar que uma pequena parte magoada de mim estava satisfeita por eles finalmente perceberem o que haviam perdido. Você está bem? Perguntou Lucy gentilmente. Com tudo isso? Olhei ao redor do meu dormitório para a vida que eu estava construindo para mim, para a liberdade que eu havia reivindicado. Sim, eu disse, e falei sério. Pela primeira vez em muito tempo, acho que realmente estou. 2 semanas depois de começar minha nova vida em Westlake, finalmente criei coragem para verificar minhas mensagens. Reservando uma noite inteira, sentei-me de pernas cruzadas na cama e comecei o doloroso processo de ler tudo o que minha família havia enviado. As mensagens seguiam um padrão previsível. Primeiro, vieram a confusão e a raiva. A mensagem de voz inicial da minha mãe era chorosa, mas acusatória. Jean, como você pôde fazer isso com a gente? Estamos fora de si de tanta preocupação. Ligue para casa imediatamente. As mensagens do meu pai eram mais controladas, mas igualmente exigentes. Esse comportamento é inaceitável. Você precisa entrar em contato conosco agora mesmo e se explicar. Olivia, surpreendentemente, havia enviado apenas uma mensagem no primeiro dia. Que jeito de fazer tudo girar em torno de você de novo. A ironia daquela declaração teria me feito rir se não tivesse doído tanto. Só as mensagens do Noah me partiam o coração. Jean, para onde você foi? Quando você volta? Que saudade! Com o passar dos dias, o tom das mensagens mudou. A raiva deu lugar a súplicas e exigências de negociação. Por favor, nos avise que você está bem. Podemos conversar sobre o que estiver te incomodando. Se for sobre o seu aniversário, pedimos desculpas. Foi a superficialidade daquela última mensagem que finalmente me levou a ligar. Eles ainda não entendiam.
O desastre do meu aniversário tinha sido apenas a gota d'água, não a causa da minha partida. Escolhi um horário em que sabia que todos estariam em casa, no início da noite de um domingo. Respirando fundo, desquei. Minha mãe atendeu ao primeiro toque, como se estivesse sentada ao lado do telefone. Jean, sua voz era hesitante, com medo de que eu desligasse. Oi, mãe, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Ah, graças a Deus, ela sussurrou. Onde você está? Você está bem? Quando você volta para casa? Estou na faculdade, eu disse simplesmente. Universidade Westlake. Ganhei uma bolsa integral. Houve um momento de silêncio atordoado. Westlake? Mas isso é do outro lado do país. E você nem nos contou que se candidatou para lá. Eu queria que fosse uma surpresa, eu disse, a amarga ironia não me escapou. Outro silêncio, mais pesado desta vez. Ah, Jean. Eu podia ouvir uma comoção ao fundo, depois a voz do meu pai. É a Jean? Coloque-a no viva voz. De repente, eu estava falando com toda a minha família, as vozes se sobrepondo enquanto todos tentavam falar ao mesmo tempo. Chega, eu finalmente disse, encontrando na minha voz uma autoridade que eu não sabia que possuía. Não liguei para ser gritada ou para me sentir culpada. Liguei para avisar que estou bem e para explicar por que fui embora. Isso silenciou. Eu fui embora porque estava cansada de ser invisível na minha própria família, continuei, as palavras que eu havia ensaiado tantas vezes finalmente encontrando voz. Cada conquista ignorada, cada necessidade secundária aos desejos de Olivia, cada aniversário e momento especial ofuscado. Eu fui embora porque precisava encontrar um lugar onde pudesse ser valorizada por quem eu sou. Isso não é justo, protestou minha mãe, mas sua voz carecia de convicção. Não é, desafiei. Você pode me dizer honestamente que me deu a mesma atenção, a mesma comemoração, a mesma prioridade que deu a Olivia ou até mesmo ao Noah? O silêncio que se seguiu foi resposta suficiente. Não fazíamos ideia de que você se sentia assim, disse meu pai finalmente. Isso é parte do problema, respondi. Você nunca perguntou. Você nunca percebeu. E agora? Perguntou minha mãe, com a voz baixa. Você nunca mais vai voltar para casa? Não sei, respondi honestamente. Agora, preciso de espaço. Preciso descobrir quem eu sou fora da nossa dinâmica familiar. Preciso me curar. Podemos pelo menos te visitar? Perguntou meu pai. Ainda não, respondi com firmeza. Mas manterei contato. Prometo que não vou desaparecer de novo. Depois de me arrancarem essa promessa, eles aceitaram meus limites com relutância. Antes de desligar, Noah atendeu o telefone sozinho. Sinto muito a sua falta, disse ele, em voz baixa. A casa parece estranha sem você. Sinto sua falta também, amigo, eu disse, com as lágrimas finalmente ameaçando rolar. Mas isso é algo que preciso fazer. Eu sei, disse ele, me surpreendendo com sua compreensão. Você merece ser feliz, Jean. Nas semanas seguintes, descobri, por meio de Lucy e de mensagens ocasionais com meus pais, como minha ausência estava afetando a família. Sem mim por perto para manter a paz, preparar as refeições, ajudar com as tarefas de casa e, de modo geral, manter a casa funcionando, as coisas estavam desmoronando. Minha mãe, que dependia de mim para cuidar de tantos detalhes domésticos, estava com dificuldades para conciliar o trabalho e as responsabilidades domésticas. Meu pai, que sempre se refugiava no trabalho quando as tensões familiares aumentavam, foi forçado a se manter mais presente e envolvido, algo com o qual claramente se sentia desconfortável. Noah estava se retraído, passando mais tempo no quarto e menos tempo interagindo com a família. Suas notas estavam caindo, e sua professora ligou para casa preocupada com seu foco e participação. Mas a mudança mais drástica ocorreu com Olivia. Sem mim por perto para absorver seus ataques dramáticos e assumir as consequências práticas de seu comportamento, ela estava se debatendo. Seu treinador a havia tirado do time por faltar aos treinos. Suas notas estavam despencando. Ela havia sido flagrada em uma festa sem supervisão, onde havia álcool, o que resultou em uma semana de detenção. Seus pais não sabem o que fazer com ela, relatou Lucy durante uma de nossas ligações. Eles nunca tiveram que lidar com as consequências do comportamento dela antes,
porque você sempre esteve lá para apaziguar as coisas. Um mês depois de eu ter saído, recebi um e-mail da senhorita Winters, minha ex-professora de inglês, que sempre foi gentil comigo. Espero que este e-mail a encontre bem, Jean, escreveu ela. Queria te avisar que sua irmã Olivia foi suspensa por uma semana após uma discussão com outro aluno. Estou preocupada com ela, pois esse comportamento é totalmente fora do comum na sua família. Se você estiver em contato com seus pais, talvez possa incentivá-los a considerarem terapia para ela. Espero que sua experiência na faculdade esteja indo bem. O departamento de inglês sente falta das suas contribuições atenciosas. Fiquei pensando nessas informações, tentando organizar meus sentimentos complexos. Uma parte de mim se sentia justificada, pois, sem mim para manter tudo em ordem, a fachada perfeita da minha família estava se desintegrando. Outra parte se sentia culpada por encontrar satisfação em suas lutas, e uma pequena e surpreendente parte se preocupava com eles, especialmente com Noah, preso no meio de tudo aquilo. 6 semanas após a minha partida, recebi uma ligação do celular do meu pai. Era incomum que ele ligasse diretamente, já que a maior parte da comunicação tinha sido feita pela minha mãe até então. Jean, disse-lhe quando atendi, com a voz rouca de emoção. Devo-lhe um pedido de desculpas sincero, não aqueles superficiais que temos oferecido. Esperei, chocada, em silêncio. Tenho pensado muito desde que você foi embora, continuou ele, sobre o tipo de pai que fui, o tipo de família que criamos, e tenho vergonha do que vejo. Ele respirou fundo, trêmulo. Nós favorecemos Olivia. Nós te desvalorizamos. Esperávamos perfeição de você, enquanto a perdoávamos por cada erro. Foi injusto, e foi errado. Por quê? Perguntei, a pergunta que me assombrava há anos. Porque ela sempre foi mais importante. Ele ficou em silêncio por um momento. A Olivia me lembrou de mim mesma quando adolescente extrovertida, atlética, com dificuldades acadêmicas. Eu queria dar a ela o apoio que nunca tive. Outra pausa. E você era tão capaz, tão autossuficiente. Você nunca pareceu precisar da gente como ela. Isso não é desculpa, é apenas a dolorosa verdade que tenho enfrentado. Eu precisava de você, sussurrei. Só aprendi a não demonstrar, porque você nunca estava lá quando eu precisava. Eu sei disso agora, disse ele, com a voz embargada. E eu sinto muito, muito mesmo, Jean. Aquela conversa marcou um ponto de virada. Pela primeira vez, alguém na minha família realmente reconheceu a dinâmica que me afastou. Não resolveu tudo, mas abriu uma porta para uma possível cura. Nas semanas seguintes, meu pai e eu continuamos nossas conversas. Minha mãe acabou se juntando a eles, embora seu reconhecimento dos problemas tenha sido mais lento e com mais atitude defensiva. Noah e eu conversávamos regularmente, e eu me certificava de que ele soubesse que minha partida não tinha nada a ver com ele. Olivia continuou sendo a carta coringa. Segundo meus pais, ela alternava entre me culpar por abandonar a família e culpá-los por me afastarem. Ela se recusava a participar das nossas ligações e parecia estar se tornando cada vez mais rebelde. Então, 2 meses depois de eu ter ido embora, recebi uma carta, não um e-mail ou uma mensagem de texto, mas uma carta escrita à mão por Olivia. Fiquei olhando o envelope por um longo tempo antes de criar coragem para abri-lo. Jean, começava sem preâmbulos. Odeio que você tenha ido embora. Odeio que tudo esteja desmoronando. Odeio que todos continuem dizendo que é por minha causa. Mas, acima de tudo, odeio que eles possam estar certos. A carta prosseguia, um fluxo de consciência transbordando de sentimentos que eu jamais imaginara que minha irmã abrigasse. Eu sempre tive inveja de você, escreveu ela. Tudo era tão fácil para você à escola, ser boazinha, deixar a mamãe e o papai orgulhosos. Todos lá fora achavam você perfeita. Todos os professores te amavam. E eu era apenas a irmãzinha da Jean, que nunca conseguiria se igualar a você. Então, encontrei a única área onde eu poderia brilhar mais do que você. Fiz questão de que o lar fosse o único lugar onde eu era estrela, não você. Sua honestidade era brutal, mas esclarecedora. Pela primeira vez, vi a dinâmica da nossa família sob a perspectiva dela. Enquanto eu me sentia invisível em casa, ela se sentia invisível em todos os outros lugares, vivendo a minha sombra acadêmica.
Não estou dizendo que o que fiz foi certo, continuava a carta, especialmente estragar seu aniversário. Foi cruel, e eu sabia exatamente o que estava fazendo. Não estou pedindo perdão. Só queria que você soubesse que agora vejo o que fiz e que sinto muito. Ela assinou simplesmente, Olivia. Ao dobrar a carta e colocá-la de volta no envelope, senti algo mudar dentro de mim. A raiva e a mágoa que eu carregava por tanto tempo começaram a se soltar do meu coração. A compreensão não apagou a dor do passado, mas ofereceu um caminho a seguir que eu não tinha visto antes. Minha família estava destruída, sim, mas talvez não irreparável. 3 meses depois de sair de casa, concordei em encontrar minha família não na nossa casa, onde velhos padrões poderiam facilmente se reafirmar, mas em um local neutro, um parque a meio caminho entre minha universidade e minha casa. Lucy me levou até lá, oferecendo apoio moral durante a viagem de 2 horas. Você não precisa fazer isso se não estiver pronta, ela me lembrou quando entramos no estacionamento. Eu sei, eu disse, procurando pela minha família ao redor, mas acho que estou. Avistei-os perto das mesas de piquenique perto do lago, meus pais parados, sem jeito, parecendo mais velhos e cansados do que eu me lembrava, Olivia sentada num banco, de cabeça baixa, com as mãos inquietas no colo, e Noah, que me viu primeiro e começou a correr, cobrindo a distância entre nós em segundos e se jogando em meus braços. Você voltou, gritou ele, me abraçando com tanta força que eu mal conseguia respirar. Só por hoje, esclareci gentilmente, retribuindo o abraço. Mas estou muito feliz em te ver. Lucy apertou meu ombro e sussurrou: estarei no café do outro lado da rua. Me mande uma mensagem se precisar de alguma coisa. Aproximei-me do resto da minha família lentamente, a mão de Noah firmemente presa à minha. Minha mãe se moveu como se fosse me abraçar, mas hesitou, insegura de ser bem-vinda. Tomei a decisão por ela, dando um passo à frente em seu abraço. Ela se sentiu menor, de alguma forma mais frágil do que eu me lembrava. Jean, sussurrou ela, com a voz embargada pelas lágrimas. Obrigada por ter vindo. Meu pai me abraçou em seguida, um abraço breve e desajeitado que, ainda assim, transmitiu emoção genuína. Olivia permaneceu sentada, com os olhos fixos no chão. Sentamos à mesa de piquenique, um silêncio desconfortável nos envolveu, até que Noah quebrou contando histórias sobre a escola, seu time de futebol e o novo videogame pelo qual estava obcecado. Sua tagarelice aliviou a tensão, dando a todos nós tempo para nos acostumarmos a estar juntos novamente. Finalmente, meu pai pigarreou. Jean, todos nós temos feito terapia familiar. Na verdade, foi ideia da Olivia. Olhei para minha irmã, surpresa. Ela me encarou brevemente antes de desviar o olhar novamente. Temos aprendido sobre a dinâmica familiar, acrescentou minha mãe, sobre como criamos um ambiente em que você se sentia invisível e desvalorizada, sobre como colocamos expectativas injustas em você e na Olivia, só que de maneiras diferentes. Temos um longo caminho a percorrer, admitiu meu pai. Mas estamos tentando entender como chegamos aqui e como podemos melhorar. Assenti, tocado pelos esforços deles, mas ainda cauteloso. Agradeço. Significa muito saber que vocês estão levando isso a sério. Nós também queríamos ouvir você, disse minha mãe. Realmente ouvir você, de um jeito que não conseguimos fazer antes. Como foi para você crescer na nossa família? Era a pergunta que eu esperava há anos que alguém fizesse. Durante a hora seguinte, falei com a minha família com mais sinceridade do que jamais havia falado. Contei a eles sobre a constante decepção de ter minhas conquistas ignoradas, a exaustão de ser cobrada de padrões impossíveis enquanto via Olivia se safar de tudo, a solidão de ser a responsável que ninguém realmente via. Meus pais ouviram sem interromper, sem se defender, ocasionalmente enxugando lágrimas. Noah se encostou em mim, sua presença me confortando, e Olivia, para minha surpresa, prestou atenção intensa a cada palavra. Quando terminei, meu pai falou: falhamos com você, Jean. Não há outra maneira de dizer. Ficamos tão focados nas necessidades da Olivia que tomamos sua estabilidade como garantida. Presumimos que seu sucesso significava que você não precisava da nossa atenção ou elogios. Estávamos errados e lamentamos profundamente. Eu sempre achei que você tinha tudo sob controle, disse Olivia, finalmente entrando na conversa. Você era tão inteligente, tão boa em tudo, a filha perfeita.
Eu sentia que nunca conseguiria competir com isso, então tive que encontrar outras maneiras de chamar a atenção. Ela olhou para as próprias mãos. Nunca percebi que você também estava sofrendo. Nossa conselheira nos ajudou a ver como colocamos vocês duas em oposição uma à outra, explicou minha mãe. A Jean como a responsável, acadêmica, que nunca precisou de ajuda, e a Olivia como a desafiadora, atlética, que precisava de apoio constante. Colocamos vocês duas em caixinhas muito pequenas e injustas. O que acontece agora? Perguntei, sem saber ao certo qual seria a resposta. Isso é com você, disse meu pai. Queremos você em nossas vidas, mas entendemos que você precisa da sua independência. Respeitamos os limites que você estabeleceu. Você consideraria voltar para casa no dia de ação de graças? Perguntou minha mãe, hesitante. Não para ficar, só para visitar. Poderíamos mostrar as mudanças que estamos tentando fazer. Considerei o pedido. Talvez eu consiga fazer isso, mas preciso ver uma mudança consistente primeiro. Este não pode ser um esforço temporário que desaparece quando a crise passa. Eles assentiram em compreensão. Enquanto nos preparávamos para ir embora, Olivia perguntou se podia falar comigo em particular. Caminhamos até a beira do lago, observando os patos deslizarem pela água. Li em algum lugar que, quando você cresce com irmãos, desenvolve sua personalidade em contraste com a deles, disse ela. Tipo, porque você era responsável, eu me tornei a selvagem. Porque você era quieta, eu me tornei barulhenta. Nós nos definimos em oposição uma à outra. Faz sentido, admiti. Desde que você foi embora, tenho tentado descobrir quem eu sou sem você para me definir, continuou ela. É mais difícil do que eu imaginava. Eu sei o que você quer dizer, respondi. Tenho feito a mesma coisa em Vestlak, tentando descobrir quem é Jean quando ela não é apenas a irmã mais velha responsável, a filha invisível. E quem é ela? Perguntou Olivia, com genuína curiosidade na voz. Sorri. Ainda estou tentando descobrir. Mas até agora estou gostando dela. Ela é mais forte do que eu pensava. Olivia assentiu. Desculpe por estragar seu aniversário e por muitas outras coisas também. Eu sei, respondi simplesmente. Obrigada por dizer isso. Reunimos-nos com a família e eu me despedi, prometendo ligar com mais frequência e considerar o convite para o dia de ação de graças. Enquanto Lucy me levava de volta ao campus, senti-me mais leve, como se tivesse me livrado de um fardo pesado que carregava há anos. Nos meses seguintes, meu relacionamento com a família evoluiu lentamente. Fiéis à palavra, meus pais mantiveram as mudanças que haviam iniciado. Nossos telefonemas se tornaram mais sinceros, com eles fazendo perguntas atenciosas sobre meus estudos e novos amigos. Meu pai até combinou de visitar o campus para o fim de semana dos pais, demonstrando interesse genuíno pela minha vida em Vestlak. Noah e eu desenvolvemos um vínculo especial por meio de videochamadas semanais, onde jogávamos online juntos. Olivia e eu estabelecemos uma amizade provisória por meio de trocas de mensagens cautelosas, que gradualmente se tornaram mais abertas e honestas. Fui para casa no dia de ação de graças, uma breve visita de 2 dias que foi constrangedora às vezes, mas marcada pelo esforço sincero de todos. A casa parecia diferente, a dinâmica havia mudado. Meus pais começaram a ter encontros românticos e atividades individuais com cada filho. Olivia estava fazendo terapia e se juntou ao jornal da escola, descobrindo uma paixão pela fotografia. Noah estava prosperando com a atenção crescente dos nossos pais. Quanto a mim, continuei construindo minha vida em Vestlak. Me destaquei nas aulas, fiz amigos próximos, entrei para a revista literária e até comecei a namorar alguém que me via e me apreciava exatamente como eu era. Descobri um amor pela escrita criativa que nunca havia explorado completamente antes, e meus professores me incentivaram a considerá-la como uma carreira. A dor do passado não desapareceu da noite para o dia, mas começou a perder suas arestas. Aprendi que o perdão não era um ato isolado, mas um processo que beneficiava tanto a mim quanto a minha família. Aprendi que estabelecer limites não era egoísmo, mas sim algo necessário para relacionamentos saudáveis. Mais importante ainda, aprendi que eu tinha valor independentemente do meu papel na família, que eu merecia ser vista, ouvida e celebrada. Meu aniversário de 19 anos chegou no semestre da primavera.
Comemorei com meus amigos da faculdade, uma reunião simples no salão do meu dormitório, com um bolo caseiro e presentes atenciosos. Naquela noite, recebi um pacote de casa contendo cartões de todos e um lindo diário dos meus pais com uma dedicatória que dizia: por suas histórias, que merecem ser contadas, com amor e orgulho. Incluía uma carta da minha mãe na qual ela escrevia: percebi que nunca celebramos verdadeiramente suas conquistas porque estávamos ocupados demais as subestimando. Nunca mais. Estamos muito orgulhosos da mulher que você está se tornando, Jean. Obrigada por nos dar a chance de conhecê-la. Enquanto estou aqui agora, refletindo sobre a jornada do ano passado, entendo que às vezes os momentos mais dolorosos podem levar ao crescimento mais necessário. Às vezes, é preciso quebrar um padrão familiar para construir um mais saudável. Às vezes, é preciso se afastar para encontrar o caminho de volta nos seus próprios termos. Minha decisão de sair de casa não foi por punição ou vingança, embora eu não possa negar a satisfação que senti ao saber que minha ausência forçava minha família a confrontar a dinâmica que eles próprios haviam criado. Foi uma questão de reivindicar meu valor, encontrar minha voz e construir uma vida onde eu fosse valorizada não pelo que fazia pelos outros, mas por quem eu era. Às vezes, é preciso deixar seu velho mundo ruir para construir um novo, digno de quem você está se tornando. E esse pode ser o presente de aniversário mais valioso que já me dei,